Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o contribuinte que não enviou a declaração do Imposto de Renda de 2022 tem até amanhã para fazer o registro. E a gente sabe que quando fala de imposto de renda, estamos falando de um tributo que é importante, não só em termos de arrecadação, mas levando-se em conta também seu potencial de corrigir injustiças e desigualdades. Mas, infelizmente, pelo modelo atual, não é bem isso que acontece no Brasil, Fausto? Não é isso não, Glauco, e é isso mesmo. Quando a gente está nesse momento aí de entrega do imposto de renda, de fechamento da declaração, e lembrando a todos ali, né, amanhã é o último dia do prazo, não se esqueça, porque tem multa se você se esquecer. Bem, a gente vai percebendo, de fato, o que tem significado o imposto de renda na vida das pessoas. O governo Bolsonaro não reajusta a tabela do imposto de renda desde o começo do seu mandato. Para você ter uma ideia, Glauco, nós estamos falando ali em torno de quase 25% de defasagem, ou seja, hoje a gente tem aí um limite ali na casa de 1.903, se isso fosse corrigido, a gente estaria com um limite de 2.284. É bastante a diferença, é mais imposto, principalmente para os assalariados, e mais imposto principalmente para aqueles que de alguma forma já nem deviam estar pagando mais. Qual que é o problema aí, Glauco, de você não reajustar a tabela? Quando você não reajusta a tabela, você, na verdade, acaba ampliando o número de trabalhadores que acabam pagando imposto de renda, e em vez de você reduzir o número de trabalhadores e ampliar o número dos ricos, aí, dos mais ricos pagando a tabela. Porque quando você tem o seu salário reajustado pela inflação, você vai entrando nessa tabela que, na verdade, deveria ser ano a ano atualizada pela inflação, algo que o governo Bolsonaro não fez. Por outro lado, Galco, a gente vê os absurdos de um imposto de renda aqui no Brasil, em que lucros e dividendos não são tributados, ou seja, a maior parte dos assalariados acabam pagando algum tipo de alíquota sobre imposto de renda, e a maior parte aí dos grandes empresários, daqueles que abocanham boa parte da fatia da riqueza do país, pagam imposto quase nenhum. Essa é uma distorção bastante grande que precisava ser alterada e que neste governo não aconteceu, nem sequer foi de fato efetivado algum debate sério sobre essas questões. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vai vendo o quão desigual é. O imposto de renda é importante porque é uma das principais formas de você, de certo modo, equilibrar aí a questão do imposto sobre a pessoa, sobre a renda principalmente, e tributar os mais ricos. Mas no Brasil a gente faz o oposto, a gente tributa o assalariado, tributa fortemente a classe média e não tributa os mais ricos, que aí ficam isentos, em especial pelos lucros e dividendos. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vai vendo a distorção do nosso sistema tributário, que tributa muito mais sobre o consumo do que a renda, e mesmo quando tributa a renda, acaba tributando mais os assalariados do que o empresariado, do que os mais ricos. Proposta que o governo enviou ao Congresso Nacional de Reforma Tributária inclui ali uma correção, né, mas uma correção parcial do imposto de renda que não contemplava as defasagens anteriores a 2015, também não se estendia a todos os valores limites das faixas e ainda tinha ali, impunha uma limitação ao desconto simplificado, né, reduzindo ou até mesmo anulando os efeitos dessa eventual correção. Mas também não tinha, Fausto, nenhum tipo de criação, por exemplo, de outras faixas de tributação do imposto de renda que pudessem justamente fazer isso que você falou, onerar os mais ricos, né, e desonerar os mais pobres. Então isso é uma discussão que vai acabar ficando para o próximo governo, mas a questão tributária tem que ser debatida no Congresso Nacional e também tem que ter algum tipo de proposta do Executivo a partir de um próximo governo, Fausto? Não há a menor dúvida, Glauco. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro encaminha uma proposta, mas sequer ele faz esforços para que essa proposta seja aprovada. Vamos lembrar que o atual presidente tinha prometido uma faixa de isenção na casa dos R$5.000, e muito longe de algo parecido é o que está tramitando no Congresso, e além disso você vai tirando, né, porque a proposta deles, inclusive, aumentava, colocava de um lado, mas tirava do outro, porque acabava com o desconto simplificado. Quando a gente olha para esses vários exercícios que o atual governo vai fazer, nada mais é do que ali uma espécie aí de um arremedo ali para você colocar aí uma questão em discussão para dizer que fez, mas na prática não fez, porque nada disso de fato andou
e os brasileiros vão continuar pagando imposto de renda cada vez mais alto e continuam sem a tabela ser corrigida. O mínimo que se espera, o que se espera para este, para outros governos, é que a tabela seja corrigida de maneira a partir da inflação. Por exemplo, nós estamos passando aí momentos muito sérios com relação à inflação. Esses 12 meses aí estão chegando alguma coisa em torno de 12% ou acima de 12%, e isso é bastante alto, né? E isso vai causar bastante diferença, vai ampliando cada vez mais quem paga o imposto de renda, em especial os assalariados, e aí de alguma forma a gente vai vendo um aumento de imposto sobre a renda, não dos de cima, mas dos de baixo. Por isso que o debate sobre uma nova tabela, uma tabela que onere mais os mais ricos, que tribute renda e patrimônio, que de alguma forma possa caminhar nesse sentido. É fundamental que a gente mexa na questão de lucros e dividendos. Lucros e dividendos é uma forma de você isentar, em especial os mais ricos, de um lado, de outro você incentiva a pejotização também. Então, quando a gente vai olhando, várias questões precisam ser feitas, várias questões precisam ser enfrentadas quando a gente fala de imposto de renda. É claro que a gente precisa fazer uma reforma tributária, a gente precisa tirar mais impostos, menos, para ter uma alíquota de imposto menor sobre os produtos, né, ou seja, sobre o consumo, e tributar mais a renda. Mas, para isso, a gente precisa começar com uma reversão da tabela. A tabela precisa ser corrigida, a tabela precisa ser ampliada, e, de alguma forma, a gente precisa incidir mais imposto de renda sobre os mais ricos e desonerar os mais pobres, em especial, de novo, né, assalariado. Vale lembrar também, igual que a gente vai vendo agora, quando vai construindo essa declaração, que são os assalariados que, de fato, pagam, né? Porque dos assalariados não tem jeito, o imposto de renda vem direto na fonte, você é obrigado a pagar lá o imposto que vem ali, mês a mês, no seu lerite, e, em compensação, a gente vai vendo um conjunto aí dos mais ricos que sequer passam por algo parecido. Não só porque a questão da tabela, mas porque eles normalmente acabam pagando agora só no ajuste anual de contas. Então, quando a gente vai olhando tudo isso, a gente vai vendo o quão desigual e o quão é limitada a ação do imposto de renda no que diz respeito a gente fazer uma melhor distribuição de renda e buscar ali uma equidade ali do ponto de vista tributário. Fausto, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Jornal Brasil Atual. Muito bom dia, boa semana e até a próxima. Bom dia, Glauco, bom dia, boa semana a todos, e vamos lembrar, né, o prazo do imposto de renda para a declaração é amanhã, então vamos enviar lá a declaração, pelo menos para se livrar de uma eventual multa. Grande abraço a todos. Abraço. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.